Olá, amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um Despertar. Hoje, dia 29 de junho, pelo calendário, solenidade de São Pedro e São Paulo. Como já dissemos, a Igreja, para celebrar bem esta solenidade, transfere para o domingo seguinte. Portanto, a solenidade será celebrada no próximo dia 2, mas hoje é o dia que nós celebramos São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja, dois baluartes. São Pedro, o primeiro Papa, a pedra na qual Jesus edifica a sua Igreja e, através dele, faz a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão. E São Paulo, o apóstolo que não conheceu Jesus, não foi um dos 12, mas devido à sua missão e ao seu apostolado formando comunidades em todo o mundo da época, formando pessoas continuadores, ele ganhou a importância de apóstolo e é considerado também, assim como os 12, um dos apóstolos de Jesus, pelo seu trabalho, pela sua missão. Nós também somos, como São Paulo, convidados a viver essa missão, dar a vida, entregar o melhor de nós para que o Senhor Jesus seja conhecido. E veja, é importante observar que São Paulo, ainda não tendo convivido com Jesus, falava de Jesus com tanta propriedade, com tanta convicção, que as pessoas ficavam admiradas quando ele dizia que ele não tinha convivido com Jesus. Mas como você fala dele com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta segurança, sem tê-lo conhecido? A experiência que Paulo teve a partir da sua conversão, todos lembram da queda do cavalo e de tudo que aconteceu depois, era tanta a sua convicção, foi tão profunda e radical a sua conversão, que ele falava de Jesus como alguém que ele conhecia verdadeiramente. Também assim precisamos ser nós, verdadeiros apóstolos, falando com convicção daquele a quem amamos e a quem temos a missão de anunciar. Então hoje, celebrando, ou pelo menos nos preparando para viver e contemplar a trajetória e a história desses dois apóstolos, nós queremos rezar pela Igreja, rezar com a Igreja, pedindo que sejamos, se não iguais, mas que nós procuremos imitar e entregar a nossa vida em prol do Evangelho. Vamos rezar então, para que o Senhor continue assistindo e conduzindo a Igreja, e mesmo a despeito de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados, de todos os deslizes da nossa vida, das nossas fraquezas, Ele continue preservando a Igreja de todo mal, de todo erro, para que ela continue sendo o sacramento de salvação para o mundo. Mesmo com as nossas misérias, que a Igreja instituída, fundada por Jesus na cruz, seja a ponte de salvação para toda a humanidade. Vamos rezar juntos então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Tu queres que Teus filhos sejam um em Ti. Nós te pedimos pela unidade da Tua Igreja. Livra-nos de considerar como normal aquilo que é um escândalo para o mundo e uma ofensa ao Teu amor. Livra-nos de todas as nossas estreitezas, rancores e de nossos julgamentos. Dá-nos a graça de reconhecer os Teus dons em todos os Teus filhos.
Reúne teu povo disperso sob a autoridade do seu único Filho, a fim de que o mundo te conheça e saiba que apenas tu és o verdadeiro Deus e que teu Filho único é teu enviado. Tu, Senhor, que escolhestes como teu servo o Papa Francisco para suceder o chefe dos apóstolos à frente de seu povo e representar o Cristo no nosso tempo, ajuda-o a sustentar a fé de seus irmãos. Que ele possa assegurar a unidade, o amor e a paz, para que toda a igreja esteja em comunhão de amor e de espírito contigo, e todos possam encontrar na tua casa, Pai nosso, a verdade e a vida. Por Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e nosso Deus, que vive e reina contigo na unidade do Espírito Santo, por toda a eternidade. Amém. Amados irmãos, a liturgia de hoje nos apresenta, é claro que a liturgia específica da solenidade de hoje será a de domingo, porque a solenidade litúrgica foi transferida para lá. Então, a liturgia de hoje é de um dia comum, tá? 12ª semana do tempo comum, mas ela é especialmente importante para nós refletirmos. A primeira leitura continua falando de Abraão e agora se concentra na realidade de Ismael e de Agar, a escrava que, tendo sido humilhada por Sara, a esposa de Abraão, foge, mas o anjo diz: volta e ser submissa, e eu farei do teu filho uma grande nação também. São Paulo vai dizer depois, fazendo essa comparação entre o filho da escravidão e o filho da promessa, exatamente trazendo as duas figuras: Isaac, o filho da promessa, Ismael, o filho da escravidão. Mas pela obediência de Agar, voltando e sendo submissa, Deus recompensa com uma grande posteridade para Ismael. Trazendo para o Novo Testamento o Evangelho de hoje, Jesus é muito direto em certas colocações que nós precisamos refletir. O Evangelho de hoje continua no capítulo 7 de Mateus e vai do versículo 21 até o versículo 29. E Jesus começa dizendo: aquele, pois, que ouve estas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Na verdade, ele começa no versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então vejam, Jesus está dizendo que não basta falar da boca para fora, é preciso viver. É preciso ter uma consciência, é preciso ter uma convicção interior. Falar é fácil, muita gente fala, mas viver é a essência. Tanto é que Jesus vai dizer: aquele que ouve e põe em prática. Não basta ouvir também. Assim como não basta falar, também não basta ouvir. Para falar é preciso que a gente viva. E para ouvir e aproveitar as palavras ouvidas, é preciso colocar em prática. E Jesus vai fazer essa comparação entre o homem prudente e o homem insensato. Em algumas traduções, o evangelista fala do homem sensato. Em outras, fala do homem sem juízo. Aquele que edifica sua casa na rocha, que supera, que vence todas as tribulações, todas as tempestades. O homem prudente. E aquele que constrói sua casa
edifica sua casa na areia, com a primeira tempestade tudo vai por água abaixo. Então, Jesus está dizendo que nós precisamos ser prudentes. E veja, temos algumas normas para vivermos essa prudência. Qual é essa norma aqui no Evangelho? A vivência da palavra, a fidelidade à palavra, a obediência à palavra. Foi isso que aconteceu com Agar e é isso que deve acontecer conosco. E, na medida em que formos fiéis, obedientes à palavra, o Senhor nos honrará, nos fortalecerá, nos defenderá de todos os males e nos fará vitoriosos em todas as situações e tribulações. É preciso então que nós tenhamos a palavra como orientação única para a nossa vida, para as nossas ações e para as nossas decisões. Eu sei que não é fácil, porque nós somos muitas vezes levados e influenciados por muitas outras vontades, por muitos desejos e até por muitas outras ideias. Mas nós precisamos ter o cuidado e pedir ao Espírito Santo que nos mantenha fiéis. E o Evangelho de hoje vai terminar, o evangelista dizendo isso, que com todas essas palavras de Jesus, com esses ensinamentos tão coerentes, tão seguros, o que ele termina dizendo lá no versículo 29? Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Por quê? Ele termina dizendo: porque ele ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele ensinava aquilo que vivia e vivia aquilo que ensinava. Jesus era, ao mesmo tempo, o Evangelho anunciado e o Evangelho vivido. Ele era o Evangelho e o evangelizador. Por isso ele tinha autoridade no que falava. Ele não falava da boca para fora. Ele não falava teorias vazias. Ele não falava coisas para agradar os outros. Ele falava aquilo que estava no seu coração. Ele apresentava a verdade e ele testemunhava. Ele vivia aquilo que falava. Era coerente com a sua palavra. Por isso, ele tinha autoridade no falar. A autoridade provinha da sua condição divina, lógico, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre todas as realidades da natureza. Como Deus, ele tinha autoridade sobre os ventos, os mares, as tempestades, mas ele também tinha autoridade porque o que ele falava era exatamente a personificação daquilo que ele era, a confirmação daquilo que ele vivia. O amor que ele anunciava era o mesmo amor que ele vivia. O cuidado e o zelo para com as pessoas, sobretudo aquelas menos favorecidas, que ele anunciava, era exatamente o cuidado e o zelo que ele tinha, que ele praticava, que ele cuidava, que ele exercia. Portanto, a palavra, por isso Jesus vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso viver. E vai dizer também, aquele que ouve e põe em prática é prudente, vai vencer todas as dificuldades. Agora, aquele que ouve e não põe em prática é como um homem sem juízo, uma pessoa sem juízo. Vai edificar sua casa na areia e vai ser destruída na primeira tempestade. Portanto, amados irmãos, hoje, olhando para a igreja e percebendo como nós vivemos um tempo difícil, de muitas tentações, de muitas provações e de muitas perseguições, nós só temos um caminho a seguir: nos assegurar da palavra, ouvir a voz da igreja. A igreja vai dizer de si mesma que ela é mãe e mestra. E ela não é mãe e mestra por acaso, ou porque quer, ou porque se atribuiu a si mesmo essa autoridade.
Ela é mãe e mestra porque ela assim foi constituída pelo próprio Jesus, quando disse: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Portanto, a autoridade da igreja não vem dela própria, vem daquele que a fundou, daquele que deu a vida por ela, do próprio Jesus Cristo. Cabe a nós preservar e obedecer. Como disse ontem, nós somos falhos. As pessoas que muitas vezes conduzem têm suas limitações, seus defeitos, seus pecados. Mas a igreja fundada por Jesus Cristo vai permanecer porque ela é assistida pelo Espírito Santo. E nas questões de fé, nas questões de verdade, ela é inabalável, ela é infalível. É preciso acreditar nisso e viver segundo esse dogma, esse preceito, porque são palavras do próprio Jesus. Não são palavras criadas ou inventadas.